Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé, por gentileza, abrem Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3. Versículo 16. Eu acho que ninguém conhece. Evangelho de Jesus Cristo, nos trazido por João, capítulo 3, versículo 16. Pode confirmar com amém? Quem encontrou? Amém. Vou contar de 1 até 3, vocês darão para mim por obséquio. 1, 2, 3, já. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite. Que eu seja um instrumento da Tua vontade destes 2 dias, nesta relação que se cria nesta noite, entre aquele grande avivamento que o Senhor está nos permitir acontecer, e que possa ter influência também sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Eliseu Menezes, que por algumas vezes tem já nos visitado ali, acompanhado aquele projeto maravilhoso. Obrigado ao pastor vice-presidente, aos obreiros, aos nossos irmãos e amigos aqui presentes nesta noite. Eu vim por educação. Eu não sou pregador de plateia, nem ator de púlpito, nem animador de auditório, né? Não sei pregar mensagens decoradas. Eu sou muito atípico, muito avesso a muita coisa. Mas o pastor Eliseu vinha me dizendo: você vai ter que ir lá, vai ter que ir lá. E Deus permitiu que nestes 60 dias eu pudesse vir ao Rio de Janeiro já pela 3ª vez. Estivemos no Benfica, Cordovil e hoje aqui. E todos os pastores que ele tem convidado têm feito este pedido: venha compartilhar conosco este momento maravilhoso que você está vivendo ali em Fortaleza, a nossa linda capital do Ceará, indo para a 4ª capital do nosso país. E eu senti de Deus, depois de orar muito, de sair agora compartilhando com vocês algumas verdades, algumas experiências deste empirismo glorioso que é ter intimidade com o Senhor. Aceitei porque fiz uma leitura da situação evangélica brasileira, coisa que não é difícil de se fazer e nem uma exclusividade minha. Hoje, nos 4 cantos deste país, quem tem uma consciência crítica cristã sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, sabe o que é que está acontecendo e o que não está acontecendo. Eu sou a 3ª geração de pastores na minha família, portanto, aí da minha genética denominacional assembleiana, eu tenho aí já quase 100 anos. Meu avô foi pastor, ele já está com 32 anos, que está no céu. Meu pai é pastor, está com 86 anos de vida e 60 de pastor, não é? Eu estou com 52 anos de vida, 32 de ministério. Já tenho 2 filhos pastores, então juntando a idade de todos eles, tem mais tempo do que a Assembleia de Deus no Brasil. E Deus me deu este privilégio de ter nascido nesta família ilustre, família Góes Ferreira, no Ceará, que faz parte, a família Ferreira, Castro, Bastos e Salles, faz parte do quarteto que recebeu o Evangelho, a doutrina assembleiana no estado do Ceará. Nós somos a 2ª igreja no Brasil, né? Chegando ali em Itapajé, e Deus nos honrou, nos dando este prestígio. Então a gente acha que pode falar alguma coisa, tem a chancela, a prerrogativa de se expressar pelo menos, não é? E eu estou diante deste sentimento e desta leitura, eu resolvi compartilhar com
esta situação, este momento do Evangelho brasileiro. É um momento que não atinge só o Evangelho, mas todas as instituições, no mundo inteiro, as instituições passam por crise. E Deus nos deu uma forma maravilhosa de trabalhar em Fortaleza. Não é uma forma diferenciada, não mudamos de comportamento doutrinário, não temos um novo modelo, uma nova visão, não. Estamos com a velha e abençoada e legítima interpretação do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não tem outra mensagem mais forte do que essa. E o Senhor tem feito coisas grandes ali. Eu, particularmente, estou com um projeto, estou disseminando a ideia deste projeto aos nossos obreiros e à nossa membresia, para em 2020, destes próximos 8 anos, nós chegarmos a 100 mil membros em Fortaleza. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu voltei do interior, depois de 15 anos no interior, não é? Quando eu falo, não falo só para querer aparecer ou para querer criar um factoide. Eu falo porque eu estive lá. Não são todos os pastores da minha geração que tiveram a experiência que Deus me deu. Eu estive no interior, tomando água com barro, andando de bicicleta, sofrendo, caindo dentro de poço d'água, levando tiro para acabar com o culto, né? Então eu estive lá. E Deus me trouxe para Fortaleza, no retorno do interior para a capital, depois de 15 anos. E Deus me deu a chancela de abrir um trabalho para evangelizar a elite do nosso estado, a elite política, a aristocracia do nosso estado, os intelectuais. E agora em fevereiro completamos 12 anos. Deus nos deu um dos maiores templos do Brasil. Quando concluído terá 16 mil assentos. Nós já temos hoje 10, 12 mil pessoas aos domingos, 8, 9 mil pessoas às quartas-feiras, 5, 6 mil pessoas no culto de doutrina, da peia mesmo. Porque o ser humano é como um avião, ele precisa ser redirecionado o tempo todo. Nós somos muito complexos para estar comendo doce de coco o tempo todo. A gente precisa de um pouco de sal, de um tempero, de um condimento. E isso não é coisa do pastor Gessé Góes, não. No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículos 13 a 16, o Senhor diz que nós somos o sal da terra, que dá sabor, que equilibra, que tempera, que preserva. É um condimento, não é? E se perdermos esta essência, está escrito ali de forma muito peremptória, nós seremos pisados pelos homens. Este é um detalhe que nós devemos refletir como igreja evangélica brasileira. Pisados pelos homens, né? O que significa isso? Desvalorizado, jogado fora, sem credibilidade. E parece que ninguém quer ver este momento do evangelho brasileiro. E quando eu recebi a ligação do pastor Menezes, Eliseu Menezes, ele me disse uma coisa muito interessante que encaixou muito bem com a minha alma. Ele disse: olha, você não esconda nada do que Deus quer te falar. E deu certo, porque eu não sou pregador de pregar mensagens decoradas. Eu me preocupo toda quarta, toda sexta e todo domingo para pregar para o meu rebanho. E eu disse: Senhor, esses 2 dias serão especiais para mim e para aquela igreja, para aquele ministério. O que tu queres que eu fale, eu vou falar. E fui para o quarto, porque eu sou pastor à moda antiga. Eu não puxo sermão da internet. Eu ainda extraio sermões do meu joelho, dos meus joelhos. Eu ainda leio a palavra. Eu tenho mais de 12 versões de Bíblia, todas elas rabiscadas, escritas. E eu trouxe uma das mais antigas para pregar aqui. Eu sou daquele que fica inquieto. Se eu não tiver o que pregar, eu, se possível, nem tempo eu vou. Eu peço alguém para pregar no meu lugar, mas eu gosto de pregar o que Deus me dá. E eu fui para o quarto. Eu tenho meu quarto reservado, que nem minha esposa entra. Estou aqui, trouxe os obreiros. Um dos motivos que eu trago os meus obreiros comigo, além de orarem por mim, para chancelar o que eu estou falando, que eu não gosto de mentiras.
Eu sou um cearense muito invocado. Muito invocado. Eu gosto de falar o que eu vivo e não o que eu não vivo. Entende? Então, eles sabem disto. Dia de quarta-feira, dia de domingo e dia de sexta, minha esposa não tem acesso ao meu quarto, ao nosso quarto. A não ser, você quer almoçar agora? Daqui um pedaço. Nem falo muito. Porque eu estou ali recebendo do Senhor e escrevendo o que Ele me dá. Meus filhos vão herdar aí centenas e centenas e milhares de esboços de mensagens que Deus me dá. Eu ando no ônibus, no avião, anotando o que Deus está me dando. Meus colegas sabem disso. Eles conversam comigo, eu nem ligo. Às vezes até para brincar, sou um pouco complicado. Estou ali anotando tudo que eu escuto, que é importante, eu recebo como Deus falando comigo. E eu anoto. E Deus me dá sermões. E quando eu entrei no meu quarto, o que é que eu vou falar para aquela gente? Né? Rio de Janeiro, apesar de que o Ceará foi o segundo estado da federação a receber o evangelho, mas Rio e São Paulo é um centro cultural do país. Tudo que é de bom e de ruim entra por este eixo, Rio e São Paulo. Ou isto é novidade para vocês? Não é. Tudo que é benéfico e tudo que é maléfico. Eu disse, o que é que eu vou pregar para aquela gente? E o Senhor disse uma coisa muito simples, João 3,16. Eu disse, e aí? Como é que vai ser? E o Senhor me deu este versículo, João 3,16. O Senhor disse, você vai trazer uma palavra interrogativa para o meu povo. Pergunta a eles se eles sabem o que significa amar. O que é o amor? A essência do amor é afeição profunda, é entusiasmo, é gostar muito, é ter sentimento. Temos isso? Se fizermos um paralelo do que éramos há 40 anos atrás, somos hoje a mesma coisa? Aos 12 anos eu já pregava em praça pública, em pedaços de rua, de favela. Fazemos isso hoje? Aos 12 anos eu participava da oração dos jovens 5 horas da manhã do domingo. Fazemos isto hoje? Éramos aconselhados a trazer as pessoas não evangélicas à igreja. Fazemos isto hoje? Éramos ensinados que deveríamos ter vocação. Temos isso hoje? Éramos educados a temer ao Senhor por cima de tudo. Temos isto hoje? Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Onde está o amor que salva, que restaura? Onde está o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos concede um sentimento, uma leitura, uma percepção do que é o pecado? Esta é a grande realidade deste sermão. O que é o amor? Doação, entrega, desejar o bem, cooperar, ajudar, partilhar, sentir o mesmo. A igreja só sente o que o pecador sente se ela for vocacionada. Se ela for profissional, ela não sente. E os nossos altares estão mais para a profissão do que para a vocação atualmente. Nós não somos escolhidos por vocação, somos escolhidos por conveniência. Nós não somos escolhidos para sermos pastores porque amamos as ovelhas. Somos escolhidos porque vamos receber um bom salário. Mamon entrou para dividir a igreja e ninguém diz nada. Ou isto vocês não sabem? O Rio de Janeiro é o estado que mais perde evangélicos na igreja. Nós somos o primeiro estado brasileiro a termos uma multidão de desigrejados, revoltados, chateados, decepcionados. Isso dói em você? O Nordeste brasileiro, o sertão nordestino, tem 15 milhões de pessoas abandonadas, lugares, como 10 mil lugares que não tem um pé de um evangélico. Isso dói em você? Eu estou sendo questionado no Brasil porque estou falando a realidade brasileira, porque nós estamos na zona do conforto.
carro bom, blindado, importado. Daqui a pouco, igual Elvis Presley, blindado a ouro. Pregamos no púlpito que temos relógio de ouro, roupa de grife, e as almas morrendo indo para o inferno. Isso é amor? Cadê o amor? Ou eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia? O amor é e deve ser racional. Quem ama pensa grande. Eu não estou dizendo que quem ama pensa em ficar rico. Eu estou dizendo que quem ama pensa grande, pensa no outro, nunca só em si. E nós estamos vivendo o evangelho individualista, solitário. Eu estando bem, você que se ferre, você que se dane. Ou não é isso? Ou nós não queremos ver a verdade? Essa é a grande realidade da situação evangélica brasileira. Nas Escrituras, volto um pouco atrás. Se o amor é racional, quando minha decisão de fazer algo é bem pensada, não é conduzida pela emoção. Porque quando eu conduzo minhas decisões espirituais e materiais pela emoção, eu não vejo o outro, só vejo a mim. Nas Escrituras, o amor aparece tanto como um atributo de Deus, como uma virtude humana moral. Se eu tenho uma produção de virtude moral, eu sou convidado a ser altruísta e não individualista. Não dói mais em nós a situação precária espiritual que está este país. Quer ver uma coisa? Ninguém está vendo, ninguém está assistindo uma avalanche de heresias e seitas surgindo no Brasil. O adventismo, o espiritismo e o mormonismo está com um projeto de proselitismo brasileiro que vocês não têm noção. Ninguém fala nada. O Nordeste está invadido pelo islamismo. Ninguém diz nada. E não é com inovações, é com o evangelho deles, velho, antigo, mas competente. Está sendo construída várias mesquitas no sertão nordestino, no silêncio. E o projeto é roupa e comida para as crianças, para a gente trazer eles às mesquitas e torná-los muçulmanos. Ninguém diz nada. Que nós estamos na zona de conforto. Está todo mundo bem, ricos, abençoados. No Nordeste brasileiro, os adventistas estão indo para as igrejas, Assembleia de Deus, pedir para dar conferência. Estão dando conferência dentro das nossas igrejas. Ninguém diz nada. Olha como é bacana. Eles estão falando da leitura subliminar e de repente a doutrina entra e os crentes saem dizendo: não, Jesus não é mais Jesus. Temos que adorar o sábado. A coisa está muito complicada e ninguém diz nada. Eu hoje, 5 horas da manhã, às 6, assisti um programa de uma congregação israelita, Nova Aliança, que eu fiquei com vergonha de mim mesmo. 2 rabinos dando uma lição ao Brasil do que é o Evangelho. No canal 100, na Sky. Uma lição do que é o Evangelho, o que é Deus, o que é a salvação. Rabinos da Nova Aliança falando da salvação. E nós que somos cristãos, que passamos pelo Calvário, não falamos mais. E isso dói, hein? E isso não é aceito. Porque nós só queremos doce de coco, chocolate, coisas que agradam a meus ouvidos, aos meus tímpanos. Falar a verdade hoje dói, chateia. Tira esse cara daí. Fizeram com Jesus. Jesus chegou e baixou o pau na aristocracia judaica, na elite judaica, e disse: vocês não entenderam nada. Eu vim pregar um novo homem, uma subjetividade nova, uma restauração interior, uma renovação de mente. Nós estamos vivendo a mesma aristocracia judaica. Desiludimos-nos, desencantamos-nos da salvação. O amor é uma parte importante e dominante da fé judaica cristã, como também é o elemento essencial em todo relacionamento humano. O apóstolo São Paulo declara que ele é a maior de todas as graças cristãs. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém,
O maior destes é o quê? Cadê ele? Considere essa declaração do apóstolo tão séria e universal como João 3,16. Isto porque este é o terreno onde surgem todas as virtudes que o cristão deva produzir. O amor é o solo, é o terreno em que serão produzidas todas as virtudes do cristão. Que virtudes? Gálatas 5, 22, 23. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há censura, não há proibição, não há condenação, não há lei. Nada disso nós, como evangélicos brasileiros, estamos produzindo. Cadê o domínio próprio? Nós hoje brigamos muito mais contra os pecadores do que evangelizamos. A igreja não foi colocada na terra, senhores, para proibir o pecador de pecar, brigar com o pecador. Deixa o pecador pecar, isto é a prerrogativa dele. A igreja foi colocada como uma agência receptora de doentes. Vinde a mim todos cansados. A igreja nunca foi colocada na terra para brigar com ninguém. Está tudo errado. E nós estamos aplaudindo este evangelho errado, porque não estamos mais lendo a palavra. A nossa igreja de quarta, sexta e domingo tornou-se a igreja dos homossexuais. Porque eu disse, pode vir todo mundo. Jesus, que é Jesus, não fechou a porta para eles nem para elas. Quem sou eu para fechar? Agora eu falo a verdade com amor. O Senhor tem restaurado, tem batizado, tem curado, tem transformado. Ninguém dá glória a Deus? Ninguém aplaude? Ninguém aplaude? A igreja perdeu a sua essência. E neste contexto, que cai por terra as teorias cantadas em prosa e versos sobre o amor, por exemplo, a ciência fala que o amor é uma química, é a ocitocina, a afinidade, o sentimento. O senso comum diz que o amor é a entrega, entregar-se ao outro, com relação a sexo. Para a filosofia e as ciências humanas, é a liberdade das emoções, não importando de que maneira. Mentira! O resultado dessa confusão e incerteza é que o amor banalizou-se, inclusive tendo contexto religioso e espiritual. Ao invés do amor está a competição. Eu estou viajando o Brasil inteiro, irmãos, é briga em tudo que é lugar. Pastor, vice-presidente querendo tomar o lugar do presidente, é crente tomando lugar, tomando as igrejas. Eu estou visitando igrejas que pastores de outras igrejas, Assembleias de Deus, que facilitam para os jovens brincar, manda suas ovelhas para a porta de outras igrejas para levar os jovens. É uma confusão. Cadê o amor? Cadê o respeito? É terra de ninguém? Os nossos jovens estão completamente confusos, sem saber quem está com a verdade, sem saber de que lado está o certo. Isso é evangelho. Nunca se pregou o evangelho tanto nesse Brasil. Também nunca se perdeu tanto crente como hoje. Ou só eu sei disso? O problema é que nós pastores estamos no topo da pirâmide e o povo está lá embaixo. A gente não tem coragem de descer. Vocês sabem como é que eu trabalho? Ouvindo o povo. Eu vou para dentro das universidades, vou para palestras, vou escutar o que é que os intelectuais estão dizendo, é metendo a lenha na gente. Ai, irmão, isso é perseguição. Perseguição não. Perseguição é outra coisa. Estamos sofrendo por amor a Cristo. Não, senhor. Não, senhor. Nós estamos perdendo a essência do sal, estamos sendo pisados, pisoteados. Onde já se viu as trevas apagar a luz? É um contrassenso. O correto, naturalmente, é a luz expelir as trevas. Eu tenho entrado muitas vezes na sala, estou concluindo agora o curso de psicologia, e às vezes entro e um aluno está fumando cigarro, quando me vê, ih, sujou, lá vem um pastor, e põe um cigarro fechado na mão, e eu só para queimar a mão dele, eu paro diante dele. Tudo bem, como é que está? E ele, tudo bem, pastor, tudo bem, pastor, tudo bem.
As trevas têm que respeitar a luz e não a luz humilhar as trevas. Glorificado seja o Senhor para sempre. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O amor não consiste em mera emoção. É uma qualidade da alma mediante a qual o indivíduo sente ser natural servir ao próximo. É natural servir ao próximo. Eu, como pastor, tenho que pensar mais no outro do que em mim. Principalmente eu, que sou sacerdote, ministro de Deus, representante, profeta de Deus. A natureza desse amor consiste no interesse por seus semelhantes, como aquele que temos naturalmente por nós mesmos. Trata-se de um altruísmo puro. É a negação do próprio eu, visando o bem-estar do outro. Esse amor ao próximo é ao mesmo tempo amor a Cristo. É também uma prova de espiritualidade. 1 João 4:7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o primeiro passo para o amor é amar o outro. De preferência, quem ainda não conhece o Evangelho. Nestes 12 anos de Assembleia de Deus que anda em Fortaleza, completados agora no dia 14 de fevereiro, nós já chegamos a 32 mil membros. O Senhor nos deu hospital, fazenda, ônibus, TV, rádio. Eu nunca corri no cenário político brasileiro para pedir nada. Os irmãos já estão ouvindo? Eu nunca fiz política, eu nunca corri atrás, nunca me expus. Eu quero televisão, eu quero rádio. Nunca fui atrás de nada. A gente canta um hino que está mais para a hipocrisia do que para a verdade. Eu não correrei atrás de bênção, e correndo. E correndo. Achei lindo a canção dos adolescentes. Jesus, Jesus, Jesus aonde? Se está prevalecendo outras coisas no Brasil. Eu nunca corri atrás de nada. O empresário de uma grande gama de bandas de forró, chamada Emanuel Gugel, um grande, muito rico no Ceará. Jesus salvou a família dele. Primeira coisa que a família fez foi: Emanuel, pobre do pastor Gessé, só pode estourar os pulmões pregando aí. Arranja uma rádio para ele. Arranja uma rádio para crente não. Depois a família foi de novo: Emanuel, pastor homem sério, que conversa, essa cambada é tudo ladrona. Emanuel, aí ele adoeceu do coração. Chama a família: ei, pede teu pastor para rezar por mim. Pois deu uma rádio aí. Jesus trabalha ou não trabalha? Trabalha ou não trabalha? E por que a gente se desespera para a coisa acontecer? Chama ele aqui. Tudo bom, pastor Gessé? Tudo bom? Rapaz, temos aí umas 18 rádios. Eu tenho uma amizade aí com um grande jornalista e tudo. E vamos arranjar rádio para o senhor. Tá bom. Voltei para casa. Poucos dias mandaram me chamar. A rádio está pronta. É a rádio de maior audiência hoje no estado do Ceará. Dá um brado de glória aí, crente. Agora no mês de novembro, chegaram para mim e disseram assim: olha, conseguimos uma concessão de TV. E ficamos pensando assim: a gente já tem tanta rádio e ninguém sabe fazer isso. Conseguimos. Vamos dar para o pastor Gessé. Tu não quer não, pastor? Pai, não posso não. Quanto é? 1 milhão por mês arrendado. Nada, rapaz. Eu estou com construção demais. Hospital sendo construído, obra social na fazenda, 140 igrejas, confusão de construção. Não. E quanto é que você pode pagar? 500. Então fica. Irmãos, quando Deus está no contexto, a gente bota banca para o diabo e o diabo começa a atender a gente. E não se humilhar ao inimigo para conseguir nada, não é Deus? Ou não vale, dono da prata e do ouro? Eu sou o princípio e o fim. Quando eu abrir não tem quem feche. Quando eu fechar não tem quem abra. Que Deus é esse? Quando a gente ama os perdidos, o Senhor trabalha por nós. Quando eu vejo esse versículo de 1 João 4:7,
Eu entendo que é uma verdadeira tríade, ou um triângulo amoroso. Deus, eu e você. Como é que está hoje? Deus, eu e Deus. Deus e eu e Deus. Você é detalhe. Aí a gente quer a igreja poderosa. Aí a gente quer a igreja avivada. Aí a gente quer uma igreja competente. Como? Precisamos hoje fazer festas e trazer com respeito aos levitas, o Marco Aurélio está ali, mas trazer muitos cantores, senão o povo não vem. Tem uma coisa errada, irmão. Tem algo falho. Sexta-feira nós tivemos uma chuva torrencial em Fortaleza, que nunca tínhamos tido em 50 anos. Parou toda a capital. Começou pela madrugada e foi até 9 da noite da sexta-feira. Eu fiquei muito triste, porque eu gosto de estar na igreja e gosto de ver o povo. Vocês imaginem, eu chegar num santuário com 12 mil assentos, eu sozinho. E eu digo, meu Deus, hoje nem sermão vou preparar. Muita chuva, o sol não apareceu. Fortaleza, carro virou, as ruas viraram lagoas, foi um negócio sério. Eu vou assim mesmo. Geralmente 6h30 eu chego no templo. Começar o culto 7 horas, impreterivelmente. Cheguei 5 para as 7. Hoje eu acho que eu não vou nem pôr a gravata, nem paletó. Vou lá. Quando eu entrei no estacionamento da igreja, o que foi que houve? Que loucura é essa? Lotado o estacionamento. Eu não acredito não. Deixa eu ver o tempo. Cheio o tempo. Que? Todo mundo com seu guarda-chuva um pouco molhado. Você não tem juízo não, vocês. Hoje não é dia de você vir para a igreja não. Pastor, nós queremos é comer, queremos é nos alimentar. É bom estar na casa do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Mas este era o avivamento do passado. Avivamento que a gente tinha prazer de estar na igreja. Meu pai, que está com 86 anos, aos 6 anos, paralítico de pernas e braços. Totalmente. Suas necessidades fisiológicas eram feitas numa rede. 79 anos atrás. Morava no interior de Itapajé, onde chegou o evangelho pentecostal. E um dia morava na serra com meus avós, os seus pais. E um dia subiu um evangelista abençoado. Não sabia sequer pegar na caneta nem no lápis. Engraçado como é hoje, né? Hoje nós todos temos anéis e diplomas. Mas não acontece nada. Só oba-oba. Aí subiu aquele moreninho, passou assim, pediu um pouco d'água. O que é isso aí, dona Chiquinha? É meu filho Ezequias, que é paralítico. É mesmo, é. Me dá um copo d'água. Aí bebeu água, ficou olhando. Olha o nome do missionário. Japinim. Nem nome de gente tinha. Aí disse, cadê o São João? Que era meu tio, que era meu avô, presbiteriano. Está na roça. Pois chame ele aí, que eu vou orar e Jesus, a quem eu sirvo, com fidelidade, vai levantar esse menino agora. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Nós temos hoje teologia, tudo que é teologia nós temos. Só não temos o poder. Tudo nós temos, só não temos poder. Aí minha avó, João, vem cá, que tem um homem aqui que diz que vai curar Ezequias. O vovô desceu, olhou, digo, pai, eu vou orar, Jesus vai curar ele agora. Irmão, na maior simplicidade, não. E meu pai lá, cadavérico. Chegou meu avô, minha avó ficou assim, aí ele olhou. Vou ler aqui um versículo. Está escrito em Tiago que põe as mãos nos doentes, os doentes são curados. Isso é brincadeira, rapaz. Jesus, tu sempre me ouve. Escuta mais uma vez esse nego velho. Repreende a doença desse menino. Vai, primeiro o braço esticando, segundo o braço esticando, as pernas esticando. Jesus curou imediatamente. Dá um brado de glória. Digam comigo, é a simplicidade do evangelho e não a sofisticação que revela Cristo aos homens. Os mais antigos que estão aqui discordam de mim. Era assim ou não era? Sim, era assim. Pode se tornar de novo? Pode. O amor não consiste em uma mera emoção
É uma qualidade da alma mediante a qual o indivíduo sente ser natural servir ao próximo. A natureza desse amor consiste no interesse por seus semelhantes, como aquilo que temos naturalmente por nós mesmos. Escuta isso, que isso é muito sério. É muito sério isso. Escuta. Trata-se de um altruísmo puro. É a negação do próprio eu. E isto é forte, olha para mim. Isto é muito forte. Digam comigo, cristianismo é a negação do próprio eu. Isto é muito sério, gente. Sabe o que Jesus disse à sociedade judaica? Se vocês não souberem se renunciar, não me sigam. Se vocês não souberem abrir mão dos valores passageiros, relativos, efêmeros, a respeito dos eternos e absolutos, vocês não entenderam nada da minha vinda aqui. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos sendo uma sociedade filhote da sociedade brasileira do capitalismo selvagem. E acabou-se. Não estou dizendo que não é proibido ou que é proibido. Eu estou dizendo que as nossas prioridades foram invertidas. Que diga aí às igrejas neopentecostais que está cheio do nosso povo. Eu lá vou ficar aqui, o pastor Eliseu Menezes é aquela palavrinha. Eu vou ali que me promete muita coisa, amacia o meu ego. E não acontece nada. E não acontece nada. Escuta o que diz a história de Ruth. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O que foi que Ruth fez? Renunciou até a sua cultura. Disse, não, eu vou seguir o Deus que tu serves. Faça um contrassenso com relação a hoje. O que eu vejo aqui em Ruth é que é a coluna cervical do cristianismo. Esta sim deve ser a regra, a norma que legitima o papel da igreja. A partir dessa leitura, podemos compreender o que é a síntese de todo o evangelho e o que ele quer nos dizer. A grande prova do amor é a produção de frutos. Digam comigo, a grande prova do amor é a produção de frutos. Quais têm sido os nossos frutos? Como é que se conhece um pastor hoje? Pela roupa de grife, pelo carro que ele anda e pela casa que ele mora. Pastor. É pecado? Não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma situação que estamos vivendo e não temos coragem de ver. A primeira coisa que os meus colegas pastores perguntam a mim quando chego naquela grande igreja: qual é o teu carro? É triste isso. Eu ser medido pelo carro. Você mora onde? Que coisa triste. Que evangelho é esse? O Senhor mede-nos pelo caráter, pela convicção, pelo coração, pela vida humilde. A Bíblia diz que o exaltado precede a queda, a exaltação precede a queda. O Senhor gosta mais dos humildes. O Senhor disse para a sociedade judaica: sede simples. Como quem? Como as pombas, prudentes. Nós perdemos as duas coisas. Nós estamos divididos entre nós mesmos. Estamos sofrendo e queremos ver por fim da força o amor. Cadê os frutos? Tudo que tem na vida, ou tudo que tem vida no planeta, produz, sim ou não? Sim ou não? No reino animal, vegetal e humano. Por que a nossa atuação no reino espiritual fica a desejar? Nós estamos apenas superficial. Vocês já observaram que nunca mais tivemos batismo com o Espírito Santo na igreja evangélica brasileira? Isso é geral. É geral. Vocês já observaram que a gente quase não vê milagre na igreja evangélica brasileira? Eu falo desta igreja poderosa que quando chegou no Brasil, as igrejas co-irmãs ficaram com inveja dela. Sou fruto de presbiterianos que foram renovados e correram para a Assembleia. Quando a Assembleia chegou nesse Brasil, assustou o Brasil.
O que as co-irmãs que já estavam aqui não conseguiu fazer, ela fazia. Recuperava bandido, prostituto, marginais, assassinos. Era ou não era? Aos 12 anos eu estava de joelhos, 5 horas da manhã, na congregação em um bairro chamado Amadeu Furtado, onde meu pai era um dirigente. E um velhinho da cabeça branca chamado Belarmino de Moraes era um querido da juventude em Fortaleza. Ele não pregava, ele só sabia orar e chorar. Se aproximava da gente, garotos, a gente brincando na rua, sem pensar em nada do evangelho. Aí chorava: oh Deus, eu quero que este mancebo. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo mancebo, aos 10 anos, 12 anos. Eu quero que este mancebo seja um instrumento teu no futuro. Aí a gente beijava ele, abraçava ele e entrava para orar. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar e comecei a chorar. Aí ele saía andando de cadeira em cadeira. Chegou perto de mim e disse assim: Senhor, como este mancebo chora. Vou impor as minhas mãos sobre ele. Batiza agora com o Espírito Santo. Não deu outra. Mal encostou, pá! O fogo desceu, fui batizado com o Espírito Santo. Hoje, a gente arrebenta a garganta, os pulmões, os brônquios. É tirado pelo pastor do altar nos braços, porque está morrendo, acabado. E os irmãos olham para a gente: o que está acontecendo aí? O que é? A Maria, uma suada tão grande. O que é? Foi que houve? Estou falando algo que vocês não conhecem? Agora, em janeiro passado, eu resolvi convocar a igreja o seguinte: crente que não trouxer no domingo uma pessoa para ouvir a palavra não é digno de ser habitação do Espírito Santo. E irmãos, deu um cacete. E começou a confusão. Disse: só vou começar logo 12 cultos seguidos. Terminei a passagem do ano dia 31 de janeiro, de dezembro. E diga: mãe, já o primeiro culto. Foram 12 cultos seguidos. O resultado foi que eu tive um cansaço pulmonar e de garganta que quase me arrebenta. Preguei as 12 noites seguidas. Todas as 12 noites o santuário lotado. Todas as 12 noites pessoas não evangélicas. Irmãos, parece que a gente pegou o trem e colocou no trilho. Pá! Agora avança. Está aqui o pastor Zé Ivan, que vocês conhecem, já foi daqui. Está ali, assim embriagado do que está acontecendo. Nunca mais fiz apelo. Quem quer aceitar Jesus? Por favor. Venha, que ele é tão bonzinho. Ele é legal demais, ele é bacana. Também nunca mais deu tempo eu começar a pregar para as pessoas aceitarem a Jesus. Domingo ontem, pastor Zé Ivan estava conosco no altar, os outros pastores. Quando eu deixei o coral terminou de cantar, que eu me dirigi ao altar, o púlpito, a tribuna. O nosso altar lá, só o altar quase do tamanho dessa igreja. Um negócio fantástico. Quando eu cheguei, o chefe do corpo diaconal me entregou uma carta. Aí a carta dizia assim: pastor Gessé, há 2 anos aceitei a Jesus como Salvador, mas eu sou hipócrita. Eu não mudei de vida. E há 4 meses estou frequentando aqui a igreja. Eu gostaria que o senhor hoje me chamasse para me aceitar a Jesus de verdade. Eu e minha esposa, Léo Paios. Quem é Léo Paios? Sou eu. Então vê se está Jesus. Sabe o que aconteceu? Isso eu dando os avisos. 39 pessoas vieram à frente com aquele testemunho. Depois foi tirado as contribuições, as ofertas. Preguei a palavra. Eu disse: eu acho que não tem mais o que fazer apelo, vamos terminar. Não, epa! Eu quero aceitar Jesus. 41 vidas vieram à frente aceitando a Jesus como Salvador. Ontem 80 pessoas aceitaram a Jesus. Eu estou contabilizando por mês só no santuário, no altar do santuário, uma faixa de 400 a 500 pessoas mês aceitando a Jesus. Aí o discipulado, que é a pediatria, pega aquele povo, no outro dia liga para lá, vão visitar. É incrível. Domingo atrasado nós batizamos 969 vidas para Jesus. Este ano já vamos batizando 3.000 pessoas para Jesus em 6 meses. Em 6 meses. Pastor, qual é a receita? Qual é o método? O velho e santo evangelho. Porque nós estamos tão perdidos
que estamos buscando ideias, modelos. O ser humano é muito complexo, irmão, para a gente complicar ainda mais o caminho da salvação. Não, amados, é simples. Sabe qual era a receita de Jesus? Meter o cacete no pecado. Era só isso. Jesus nunca foi assim: olhe, deixa eu falar com você. Olhe, vem cá, raça de víboras, raposa, quem fez da minha casa casa de comércio? Espera aí, desamarrou alguns animais, fez uma zorraga e foi chibata muita, irmão. E o povo olhando, aí sabe o que o povo dizia? Esse é o caminho certo. Olha, o ser humano gosta da seriedade, o ser humano gosta da transparência, o ser humano gosta da fidelidade. Sabe o que eu fiz agora na nossa igreja? Eu convoquei o membro que quiser passar 30 dias na tesouraria e na contabilidade da igreja, tem liberdade. Cada um passa 30 dias, demonstra 30 dias, vem outro. Para vocês conhecerem a fidelidade, a integridade, a essência da igreja. Eu disse para eles: conheçam a casa pastoral onde eu moro, que é a casa de vocês. Procurem saber com quem eu ando. Irmãos, isto é evangelho. O Senhor despiu as autoridades religiosas em Israel, dizendo: não é nada disto, tem que nascer de novo. O povo está esperando uma verdade verdadeira, legítima e correta, para buscar ao Senhor. Cadê a glória a Deus? Que frutos são esses? Por que não produzimos? O apóstolo São Paulo, disciplinando a igreja de Corinto, devido sua gama de dissensão, fez uma classificação das atividades e comportamento daqueles que compõem a igreja do Senhor. 1 Coríntios 3, 12 e 13, ele disse: olha, contudo, se alguém edificar sobre o fundamento que já está posto, 1 Coríntios 3 e 11, ninguém pode pôr outro fundamento. Então, se você foi escolhido, chamado para edificar sobre este fundamento, você tenha cuidado, porque você vai caminhar duas vertentes. A primeira, você vai produzir ou vai edificar com madeira, feno ou palha. Ou então, ouro, prata e pedras preciosas. Qual é a diferença das três para as outras três? Ah, pastor, é que o feno, a palha e a madeira no instante pega fogo. É mesmo? Então não tem sustentação, consistência. Agora, se é ouro, prata e pedras preciosas, qual é o processo do ouro brilhar? O ouro só brilha com dificuldade, irmãos. Tem que ter um processo para descobrir, para burilar, para fazer brilhar. É este processo que nós não queremos ter, porque este processo fala de coisas administrativas. E olha o perigo. O Senhor diz assim: olha, e pode ficar tranquilo, na sua consciência, faça do jeito que você quiser. Você tem liberdade. Escuta isso. Pode fazer. Eu não vou brigar com você agora. É assim que você quer fazer? Faça. Aí ele diz assim: olha, vem um dia aí que vai declarar. E o dia está no maiúsculo, juízo. O dia declarará se você fez certo ou não. E vocês observaram que entrou no Brasil, permeou o Brasil, uma teoria humanista tão desgraçada, que nós não preguemos mais contra pecado, que nós não pregamos mais sobre a volta de Jesus, que nós não pregamos mais sobre dons espirituais, que nós não pregamos mais sobre a condenação eterna. Já observaram? Porque senão a igreja fica vazia. Temos que pregar coisas boas, coisas boas, coisas boas. Aí Paulo diz assim: engana-se a si próprio e aos outros. A Bíblia está esquecida, amados. Olha o que eu fiz ainda para distribuir ou conversar com vocês. Algo que eu sonhei. O que foi que eu sonhei? Escuta bem. Os utópicos
da era medieval eram os homens que sonhavam em melhorar a humanidade. Não a utopia hoje, de ficção, de ilusão. Karl Marx, Che Guevara, foram utópicos. Eles sonhavam com igualdade, eles sonhavam com unidade. Então deixa eu sonhar um pouquinho com vocês, olha para mim. Eu assistindo toda esta crise do evangelho brasileiro, eu fiquei pensando, meu Deus, será que nós tínhamos condições de virar o jogo desse Brasil? E eu fui escrever uma tese que talvez seja a minha tese, da seguinte forma: nós temos, juntando todos os pastores assembleanos, temos em atividade hoje no Brasil 80 mil pastores. Aí eu pensei, já imaginou se nós criássemos um Fundo Nacional de Evangelização? Escuta isso, Fundo Nacional de Evangelização. Colocássemos um conselho de homens altamente puros, éticos, honestos, fiéis, para gerir este conselho. Aí cada um dos 80 mil pastores tirasse com dificuldade R$100 todo mês para o fundo de evangelização. Você sabe quanto daria a cada 30 dias? 8 milhões. Dizem que a Assembleia de Deus tem 20 milhões de membros. Eu digo, imagina, Jesus, se nós conscientizássemos através de TV, já que a gente tem tanta facilidade de estar na TV, e mostrasse a seriedade deste Conselho Nacional de Evangelização, e convencesse, conscientizasse esses 20 milhões de brasileiros pentecostais a mandar R$20 por mês para esse fundo de evangelização. Você sabe quanto daria? 400 milhões a cada 30 dias. Com 8 dos pastores, 408 milhões. Eu sonhando. Aí eu pensei, imagina, escolhêssemos 5 mil grandes igrejas no Brasil para mandar R$2 mil. Aí vai mais 10 milhões. Então a cada 30 dias nós teríamos, numa conta do Fundo Nacional de Evangelização pelo Brasil, 418 milhões de reais. Vamos supor que o conselho dissesse assim para o povo brasileiro: permita-nos juntar isso durante 12 meses, para no 13º mês a gente começar uma avalanche de evangelização no Brasil. Vocês sabem quanto daria? Mais de 4 bilhões. 5 bilhões numa conta nossa. Aí sabe o que a gente faria? Teríamos as melhores universidades para as nossas filhas e filhos não estarem aprendendo o que não presta nessa universidade, e a gente brigando, que não pode. Irmão, só briga quem tem cacife para brigar. Quem não tem não deve brigar. Imagina como nós teríamos os melhores hospitais deste país, as melhores creches, os melhores centros de recuperação de drogados. Para falar a verdade, talvez dobraríamos a membresia desse país. Para falar a verdade, talvez o Congresso Nacional nem sequer mencionasse votar qualquer lei contra nós, porque dizia: é meio a meio, meu filho. É 50% católico, 50% evangélico. Quem é que é doido de fazer o que quer? Nós estamos brigando por uma coisa que nós não temos competência para brigar. Mas se nós só formos unidos, a gente muda a história desse país. E o Senhor é o dono da prata e do ouro. Entenderam a coisa? Entenderam? Pois esse projeto eu estou colocando no Nordeste. Eu fui agora ao governo do estado e pedi a relação dos distritos de 3 mil habitantes para cima, sem evangelho. 10 mil distritos com a população de 3 mil habitantes para cima encontrei no estado do Ceará. Escolhi 207. Estou preparando 207 casais para ir evangelizar onde não tem dízimo e ninguém quer ir. E essas almas que são responsáveis por elas, não tem dízimo, não tem asfalto, não tem Sky, não tem pizzaria, não tem bons restaurantes, não tem micro-ondas,
não tem toca DVD para assistir DVD, CD, estante para pôr livro, não tem nada disso, só miséria, bolsões da miséria e da fome. Morram, bando desgraçado. O evangelho não é para vocês, o evangelho é para a área urbana, para quem tem carro, para quem sabe dizimar, para quem sabe plantar a semente. Vocês vão para o inferno. Pois eu estou preparando 207 casais para mandar para essas áreas abandonadas. O sertão nordestino está abandonado e nós só estamos muito bem. Nossa igreja é climatizada, nosso pastor é formado. Olha, está muito bem. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, se está bem? Escute isso aqui. O verdadeiro crescimento da igreja se dá quando recorremos sem invenção à genuidade do evangelho, vivendo parecido com Cristo e diferente da sociedade judaica do seu tempo, que era corrompida, aristocrática e doente religiosamente. A de hoje repete o comportamento de lá. Só um evangelho sério, original, sem modismo e sem invenção pode reverter esse quadro. Não é estratégia, nem forma alguma mirabolante, é só a pureza do reino. A pureza do reino. Eu inventei um culto da vitória lá, não é porque todo o Brasil inventou, não. É porque eu me meti para comprar um terreno. Nós tínhamos um auditório alugado que era da Antártica, comportava 4.000 pessoas, e tínhamos que entregar, e já íamos para o 4º ano, tínhamos um contrato de 5, e eu disse: Senhor, o que é que eu faço? O Senhor disse: ora pelos doentes, pelos enfermos, pelos atribulados, problemas, que eu faça o resto. Porque esse é outro detalhe complicador para a gente. 1 Coríntios 3:6 está escrito assim, ó: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Quem é que dá o crescimento? De acordo com o que ele está olhando, irmão. Não são os meus métodos, as minhas estratégias, minha importância de saber falar. Não. O segredo é Deus. Aí eu disse: Senhor, eu vou orar, eu vou fazer. Compramos um terreno que tínhamos, durante 2 anos, passamos juntando dinheiro e juntamos na poupança 200 mil. Encontramos um terreno de 50 e poucos mil metros quadrados, caríssimo. Conversamos com o dono para comprarmos por etapa, 20 mil e depois o restante. E fechamos o negócio para darmos a entrada de 200 mil e parcelarmos o restante. No outro dia ele chegou e disse: olha, reuni a família não aceita. Só aceita 500 mil de entrada e o restante parcelado. Eu disse: o senhor me dá 30 dias? Tranquilo, assina as promissórias. Levei para a igreja, passei no telão, um bocado de irmãos me deixaram, inclusive pastores. Esse está louco. Se passamos 2 anos para juntar 200 mil, como é que agora, faltando já 29 dias para pagar o terreno, a gente vai juntar 300? Vários me deixaram. Aí o senhor disse: o culto da vitória. Aí eu fiz o culto da vitória. Fui pro rádio. Pode trazer doente, esfarrapado, traga tudo para cá hoje. Me tranquei no quarto, orei. Quando foi de noite, que confusão, hein? Eu cheguei, eu olhei cadeira de roda, gente no sofá, assim, trazendo doente, canceroso. Meu Deus, que confusão é essa? Para que eu inventei isso? Aí quando eu comecei a cantar, que eu gosto de cantar, ele sabe. Aí entrou uma família com um homem trazido num travesseiro, só o couro cobrindo os ossos. Que eu olhei: pastor, socorra-nos, saímos do hospital agora, o médico mandou morrer em casa, acabou o fígado, rim. Pelo amor de Deus. Aí ficaram na frente assim do altar chorando: meu Deus, o nosso pai, vocês são de onde? Somos da Assembleia de Deus Tempo Central, socorra-nos. Aí veio a incredulidade. Aí o que tu queria? E agora, como é que vai resolver isso? Aí eu disse: meu Deus do céu, meus irmãos, aí eu me fiz de crente, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé para orar por esse irmão, glória a Deus. Senhor, conforta a família. Matei o homem. Conforta a família, dá graça a esta família, Deus. Oh, Senhor, teu servo te serviu como presbítero. Acabei de matar. Irmãos, pode ir. Não, a gente vai assistir o culto. Não consegui mais pregar. Irmão, já que comecei a morar, vem todo mundo para cá, mas era para se ver livre. Aí eu orei,
todo mundo embora, eu cheguei em casa arrasado. Pelo amor de Deus, esse negócio não dá pra mim não. Rapaz, esse negócio é muito sério. Mas as ofertas e o dízimo, eu tenho que chamar de novo quarta-feira. E o povo que vai me cobrar, não deu outra. Foi na quarta-feira, na sexta-feira. E aí, pastor, sobe notícia daquele homem. Não, eu não sei, eu nem sei nem onde ele mora. No domingo, já teve notícia daquele homem, pastor? Não sei. Na quarta-feira, na quinta e na sexta. E eu, Jesus, que situação. Com um mês, o da Vitória, já tinha esquecido, todo mundo tinha esquecido. Estava cantando, entrou aquele cidadão bem bonito, tirado a barba, uma sacola de plástico cheia de exame. Aí sentou bem na frente, deu a mão para mim. Opa, os testemunhos. Aqui é o irmão Antônio, que há um mês entrou aqui morto, condenado pela medicina. Aquele que entrou nos travesseiros foi. Nem carne no glúteo para poder sentar numa cadeira tinha, irmão. O homem forte, o que foi que houve? Não sei. Passei 30 dias de novo no hospital em Fortaleza, fazendo todo dia todos os exames. Apareceu fígado novo, rim novo, pâncreas novo, e eu estou curado para a glória de Deus. Aleluia! Irmãos, eu disse, o terreno está pago. Na quarta seguinte, irmãos, começou um verdadeiro mover de Deus na igreja. Milagres, problemas resolvidos. Para encurtar a história, que eu tenho só 10 minutos, dado pelo pastor, faltando 48 horas, 72 horas para o pagamento dos 500 mil, faltavam 160 mil reais. Era exatamente uma quarta-feira. Já desci do escritório 4 da tarde arrasado, não apareceu nada, nem o testemunho durante o dia. Eu fazia o culto durante o dia todo dia. 4 horas da tarde, desci com minha valisa arranhada, velhinha. Dirigi-me ao estacionamento, eu morava próximo. Saí no portão e fui para casa, cabeça baixa, arrasado. Aí eu vi quando entrou na rua da igreja, uma S10, não, C10, aquela caminhonete. E um barulho tão grande, que eu olhei, meu Deus, coitado desses dois homens. O ferrugem acabando a lateral do carro, tudo acabado. Aí que eu olhei, eles pararam no portão da igreja. Aí eu vi quando o vigília disse assim, lá vai ele. Aí ele disse, ai, pastor, vem cá. Aí eu olhei para mim assim, olhei para ele, vem cá. Depois eu vi aí, não, vem cá. À noite, não, tem que ser agora. Aí voltei, diga lá, no escritório. Ô, meu irmão, fala aqui mesmo. Não, tem que ser no escritório. E a gente tinha que subir assim. O pastor Zé Ivan conhecia lá. Ô, meu irmão, fala aqui. Não, tem que ser no escritório. Tá bom. Subi, cansado. Abri a porta do escritório, fiquei na porta. Diga lá, tem que sentar na cadeira. Bom, sentei, diga lá. Fico triste não. Tá bom, irmão. O irmão já estava inchando. Eu sou muito sanguíneo. Tá com raiva, pastor? Tô não, meu irmão. Diga lá. Você vai preparar o sermão, né, pastor? É, irmão. Já dando 5 horas da tarde. É, mas o senhor tá orando? Tô não, irmão. Tô orando não. Pergunta besta. Pastor, nós viemos aqui, sim. O senhor sabe do meu pai, não sabe? Sei. Pois é, ele faleceu, o senhor fez o sepultamento dele, sei. Pois é. Foi que houve, irmão? É, Jesus é bom, né, pastor? É, meu irmão. Esse cara vai encher meu saco aqui. Aí disse, pastor, é o seguinte. Durante 10 anos, meu pai colocou placa numa área de terra aqui no Cumbuco, que é uma praia famosa. Nunca vendeu. Sim, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, tu acredita que foi só começar o culto da vitória? Apareceu os gringos. E aí? Vendemos à vista. Sério? Já subi do birô. Sério? E o que foi que houve? Como tem só nós dois de evangelho na família, viemos deixar o dízimo. Irmão, quanto é, irmão? 160 mil faltava. Aí foi entregar o primeiro. Aí puxou um cheque de 60 mil reais. Aí botou no birô. Aí eu já me levantei, já comecei a chorar. A outra disse, agora o meu. Outro cheque de 60 mil reais. 120 mil reais na quarta-feira, 5 da tarde. Vocês pensam que eu peguei no cheque? Eu saí louco dentro daquela sala, esmurrando os vidros que ele conhecia lá, cortei a mão, o vidro quebrou, saí gritando no estacionamento, o povo correndo, já estava chegando, irmãos, chegam cedo para dar vitória. O que foi? Eu só gritava, Deus é Deus, Deus é Deus.
Faltavam agora 40 mil reais. Cheguei em casa, tomei um banho e vim correndo. Hoje eu não vou preparar sermão que não precisa mais. Cheguei na igreja e comecei a pular e a gritar. Aí chegou um cidadão militar e disse: pastor, vem rapidinho aqui, senti de fazer isso agora, vem aqui. Depois no final do culto, meu irmão, que tu é cheio da graça. Pastor, tem que ser agora. Calma aí, não, tem que ser agora. Ô meu Jesus, diga lá, meu irmão. Estou acabando de doar um apartamento 0 quilômetro para a igreja no valor de 40 mil reais. No outro dia ele trouxe o comprador, completou 160, com 48 horas antes do prazo eu paguei o terreno para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Isto é apenas o que eu estou contando a vocês hoje. Deus tem feito coisas extraordinárias ali, coisa grande. Para concluir, eu tinha um testemunho muito forte, mas os irmãos em Fortaleza estão me ouvindo pela internet, e eu não posso dar um testemunho de um homem que nos perseguiu e mandou fechar a igreja. Deus matou, irmãos. Foi terrível. Não vou tecer detalhes, porque os irmãos estão me ouvindo e alguma família, um militar, pode estar me ouvindo e me complicar. Mas o que Deus tem feito ali é coisa real. Pastor, o que foi que o senhor fez? Nada. A não ser orar, ler a palavra e fazer a coisa correta. Eu resolvi entregar à igreja o que é a administração eclesiástica. Uma transparência total. Tudo correto. Eu não estou nem aí. Eu abri mão de salário. Pastor, como é que você vive? Eu não posso pregar fé se eu não tenho fé. E como é que o senhor vive? Não me interessa. Deus me tirou de uma contabilidade de uma rica empresa multinacional e disse: você é escolhido meu para fazer a minha obra, então te vira. Dê seu jeito que eu não vou levantar uma palha. Se vocês me perguntaram o que é que eu vou comer amanhã, não é problema meu. Eu nem desço da minha cozinha, nem abro a geladeira. Moro da casa pastoral. Isso não é problema meu. Às vezes minha faculdade fica atrasada até 4 meses. Estou nem aí. Nem ligo. Chegando cobrança, atenção, senhor Gessé, o pastor da Assembleia de Deus, na igreja maior do estado do Ceará e mais rica. Isso é problema seu, minha senhora. Eu estou aqui com os obreiros e eles sabem disso. De repente, recebo o boleto pago em casa. Alguns eu descubro, outros não sei nem quem foi. Isso não é problema meu. Se Deus me chamou para ser um abençoador das vidas, eu não posso ser um tomador das vidas. Não, está errado. Sou um homem feliz, tenho 5 filhos. Tenho 3 netos, nasceu agora o 4º neto. Todos meus filhos vivem bem. Todos casaram com filhas de empresários que dão carro a eles. A minha fidelidade foi estendida sobre a minha família, meu irmão. Isso não é problema meu, irmão. Um dia eu ia no meu golzinho, bem fraquinho, e parei no semáforo, e o cara parou ao lado, e buzinou, eu olhei: baixa o vidro aí. Baixei, diga: tudo bom, pastor? Tudo bom. Tá escondendo, né? Escondendo o quê, meu amigo? Cadê o carrão? Deus está aqui, meu. Para vocês terem uma ideia, 5 a 6 carros já me deram de presente e eu vendo para colocar na obra. Otário, idiota, abestado. Irmão, se o Deus que eu sirvo não é um patrão competente, eu estou no lugar errado. Eu vou repetir: se o Deus que eu sirvo não é um patrão competente, eu estou no lugar errado. O Deus que me chamou vai cuidar de mim. Porque hoje é muito fácil eu esnobar em cima dos meus antepassados. Meu pai tem 86 anos de idade, anda se arrastando para a igreja e vive com um salário de 575 reais. Passou 50, 60 anos evangelizando para hoje eu ser rico. A história do evangelho brasileiro da Assembleia de Deus é triste. Pastor Adriano Nobre, que foi o primeiro missionário que chegou no Ceará, andou do porto de Camusim, região norte do estado, para a cidade de Itapajé, 200 quilômetros a pé. Estourou os pés e caiu no chão, e uma mulher foi cuidar dele, uma mulher não evangélica.
E ele evangelizou e ganhou aquela mulher para Jesus. E a mulher disse assim: vamos ali do meu patrão. Entrou numa fazenda chamada Fazenda do Zé Neto e ganhou todos aqueles para Jesus. E o comendador da cidade soube e mandou matar ele. O policial que foi chegou e disse: eu vim aqui a mandar do comendador para o senhor se retirar. Eu vou deixar o senhor fora da cidade. E lá fora da cidade eu vou lhe matar. Sim, senhor. Conduziu ele 10 quilômetros fora da cidade e disse: aqui é o local escolhido para lhe matar. Ele disse: deixa eu me ajoelhar e orar. Adriano Nobre se ajoelhou e disse: antes de eu orar, deixa eu cantar. Você sabe disso? Cantou e orou e pregou de joelho. Quando terminou, disse: agora estou pronto, pode matar. Aí ele disse: não, eu vou me ajoelhar para você orar por mim, que eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Glorificado seja o Senhor para sempre. Cadê esse evangelho? Não é possível que, se Jesus demorar e eu chegue aos meus 80 anos, o Senhor vai olhar para mim e dizer assim: seu desgraçado, filho de uma mulher ruim, tu foste fiel a mim esses anos todos, seu desgraçado, agora eu vou te matar. Vai para lá, praga ruim. Eu não acredito, irmão, nesse Deus. Eu não acredito. Eu acredito que os passos dos justos são abençoados. Ou então nós não estamos vivendo a verdade do Evangelho. Eu tenho dito para minha mulher e para meus filhos: fiquem tranquilos, sejam fiéis. Porque eu sei que, se Jesus demorar, eu já ficar com a idade avançada, a igreja que eu amo e que me ama não vai me matar. E o Deus que eu sirvo sabe que eu tenho depositado lá a minha vida e a minha fidelidade. Moral disto são milagres. Eu estou aqui, mas já pensando em quarta-feira. Dia de quarta-feira, uma multidão ali, as coisas mais lindas, câncer, coisas extraordinárias Deus faz ali. Vocês não têm noção do que Deus está fazendo ali. Para encerrar e para orar por vocês, eu estava pregando uma quarta-feira, entrou uma mulher de 1,95 m de altura, com um salto de 15 centímetros, um vestido longo, um belo pedaço de mulher, e passou assim em frente ao altar com a Bíblia assim, se rebolando. Aí eu olhei, estava no altar, olhei assim: fala, meu Jesus, que bicha grande, meu Senhor. Aí ajoelhou-se, pegou o lenço e colocou aqui no canto do olho, e eu olhando, fala, e os diabos todos olhando, fala. Na sexta-feira lá, e vem ela de novo com aquele vestidão longo, e subiu, sentou, e todo mundo ficava olhando. As irmãs, ó, toda cutucando o marido: não olha não, não olha não. Confusão. Na quarta seguinte, aquela mulherona bonita veio à frente e se ajoelhou, e eu estava no altar. O altar é muito alto. Vamos orar pelos enfermos. Quando eu comecei a orar, o Senhor disse: pare de orar. Fale com quem está de joelho na sua frente. Falar o que, Senhor? Fale. Ô, meu irmão. Quando ele levantou o rosto, banhado em lágrimas: quer que eu diga agora, Senhor? Pergunte o nome dele. Não leve a mal, meu irmão. Você está chorando tanto. Como é o seu nome? Não posso falar. O Senhor diz: continua. Mas, amado, nós estamos aqui numa família. Como é o seu nome? Ele disse: eu sou Luiz Mário. Sou desviado da igreja. Fui abusado dentro da igreja aos 6 anos de idade. Sou casado com outro homem, com um gringo. Faço o programa com os políticos e empresários deste estado. Mas semana passada tive vontade de morrer. Me lembrei que eu conheço o Senhor. Escolhi vir aqui e lhe peço socorro. Pois fica de pé, Luiz Mário. A igreja explodiu. O Senhor te vai libertar agora. Vocês precisam ver esse homem hoje. Cabelo bem aqui, a coisa linda. A igreja bancou a extração do silicone. Só não conseguiu libertá-lo da cintura para baixo porque ele injetou óleo de cozinha. E a medicina disse que a tendência é que ele chegar mais velho, toda a carne se deslocar, se desligar dos ossos. Aquele rapaz está ali servindo ao Senhor. Não tem quem diga que foi uma mulher no passado. Eu estava pregando e entrou um rapaz assim na hora do apelo, há 8 anos atrás, de mãos dadas com outro. Mas eu pensei que era um crente trazendo um não crente. Se ajoelharam, aceitaram a Jesus, foram para o discipulado. Com 30 dias aquele rapaz veio a mim e disse: o senhor lembra de mim? Eu entrei com aquele outro rapaz um domingo. Me lembro.
Era meu marido. Foi que houve? Ele morreu de AIDS. Sou desviado da igreja. Fui abusado dentro da igreja. Estou falando a coisa é séria, irmãos. Pastor, quer que você ore por mim? Porque com certeza eu estou com o vírus da AIDS. Eu orei por aquele rapaz, Jesus batizou com o Espírito Santo. Hoje é um grande pastor do nosso ministério. Casado, pai de 2 filhos. Homem de oração. Um verdadeiro milagre nas mãos do Senhor. Eu mostrei hoje na hora do almoço ao líder da juventude aqui. Eu resolvi fazer um culto por mês para a minha juventude. Eu junto 8.000 jovens no santuário. Sempre aceitam Jesus, 60, 70 jovens chorando nas drogas, na prostituição. Um negócio lindo de Deus. Eu estou dizendo isso porque Deus me fez um mensageiro, um emissário do evangelho puro e genuíno e original. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu disse para o Senhor, eu tenho 52 anos de idade. Pode quebrar o pau, quem quiser reclamar, reclame. Quem quiser mandar matar, me mate. Mas me usa nestes próximos 8 anos, quando eu tiver ainda energia. Eu quero ser o instrumento teu nesse país, nessa nação. Porque esta igreja foi o Senhor que escolheu para uma revolução neste país. E eu acredito no renovo. Eu acredito que Deus vai levantar vocês, adolescentes. Vocês, obreiros jovens, que vão ler a palavra, conhecer a história da igreja. Que não precisamos, irmãos, esta igreja quando chegou nesse país abalou as estruturas religiosas desse país. Hoje a gente está mendigando projetos lá fora, não precisamos. O Espírito de Deus está aqui para fazer o que a gente quer que seja realizado. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. E a minha pergunta hoje é, eu posso voltar amanhã? Na hora que a igreja receber a humildade de novo, nós seremos diferentes. Eu sonho com a igreja Assembleia de Deus poderosa como ela era antes. Eu sou do tempo que pedia a bênção, pastor. Lembram disso, mais velhos? Bênção, pastor. Meu avô chegava na nossa casa e a gente chorava quando ele ia embora. Minha mãe nos banhavam todos para receber o vovô que era pastor. Pensa, vovô, pensa, pastor. Isso foi perdido hoje, mas pode ser achado. Eu acredito numa revolução do evangelho brasileiro. Eu acredito numa revolução do evangelho brasileiro. Eu vou encerrar, mas escute isso. Eu tenho sofrido ameaça de morte no meu estado, porque eu resolvi me levantar. Mataram o Senhor. A sociedade que estamos vivendo é essa. Se você disser como é para ser, você não é valorizado, você é excluído. Eu já vivi, já tenho filhos e netos. Eu vou falar a verdade nesse Brasil. Eu tenho a garantia de ser membro dessa igreja desde a minha infância. Eu quero expor a minha vida ao evangelho do Senhor Jesus. E eu estou orando muito, irmãos, para Deus levantar uma geração para nos substituir, sem inovação, mas com oração. Quando a gente dobrar os joelhos, jejuar, ler a palavra, a gente muda a história deste país. A sociedade está nas nossas mãos. É porque nós estamos irritando a sociedade, mas a sociedade está nas nossas mãos. Vocês precisam ver de domingo juiz, desembargador, advogados, médicos ajoelhados chorando ali. Políticos, Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Cid Gomes, vice-governador, senta lá, enxuga as lágrimas. Meu Deus, é algo extraordinário. A palavra sendo pregada, a palavra sendo pregada. Conheça a verdade. Conheça a verdade. Conheça a verdade. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Deus, não estou preocupado, Senhor, de ter vindo aqui para falar de mim mesmo. Se nesses 60 dias tu tem me trazido a este centro cultural 3 vezes, alguma coisa tu queres fazer. Eu te louvo pelo que está acontecendo na nossa cidade e nosso estado, Senhor. Uma grande revolução espiritual, ética e moral. E eu acredito, Senhor, que aqui dentro tem renovo.
Eu acredito, Pai, que Tu tens homens escolhidos aqui para resgatar a essência e a pureza do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Temos lido, Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Temos lido em Lucas 18:8 que por acaso quando Jesus voltar encontrará a fé na terra? A ausência da fé é a decepção pela não realização do ato de fé. Mas Deus, eu acredito que esta decepção e este desencanto vai passar. O mundo está se preparando para o arrebatamento da igreja, Senhor. Os prognósticos da ciência é que daqui a 30 anos este país, este planeta deixará de existir, Senhor. Mas nós não estamos preocupados com isto. Estamos preocupados com o bem-estar. E eu acredito, Senhor, que a igreja do arrebatamento é uma igreja noviça, agressiva pelo Teu it, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja que retornou às origens. Como diz Lamentações 5:21, renova os nossos dias como dantes, converte-nos e seremos renovados e convertidos. Eu peço a Tua bênção sobre esta juventude, Deus, que ainda não fez uma leitura do que é o mundo, Pai. Senhor, mas só Tu sabes o que está acontecendo lá fora para destruir esta juventude. Deus, ontem antes de sair da igreja, Senhor, fui recebido por uma jovem que chorando dizia: acabei de ouvir uma voz do maligno dizendo: vou destruir a juventude evangélica brasileira. E eu olhei para ela e disse: o diabo é mentiroso, não vai conseguir. Mas nós podemos assistir com isso, Senhor, que o inimigo está trabalhando e nós estamos omissos. Entra com providência nesta noite, renova os dons espirituais, restaura quem não é restaurado, batiza com Teu Espírito Santo, comece a curar, ó Espírito de Deus, os que estão enfermos nesta noite aqui. Câncer de próstata, de útero, de mama, catarata, glaucoma, diabetes, coração crescido, em nome do Senhor Jesus. Câncer linfático, do pâncreas, dos rins, do fígado. Senhor, passa o Teu Espírito nesta noite sobre nós. Tira a incredulidade, coloque reflexão em nós. Faz algo grande nesta noite, Senhor. Eu creio na restauração, Senhor. A Tua igreja não foi colocada na terra para o entretenimento, Deus. A Tua igreja foi colocada na terra para recuperar a sociedade perdida. Usa nesta noite, incomoda nesta noite. Comece a falar aos corações individualmente. Muda a história deste homem. Repreenda, Senhor, a frieza, repreenda a mordidão, repreenda a omissão, repreenda a dureza de coração, Deus. Faz nesta noite algo grande na vida de cada um, Deus. Eu profetizo nesta noite que Teu anjo irá visitar os Teus servos, lhes dando revelação. Senhor, nós não precisamos de melodia do mundo para colocar nas letras evangélicas. Não precisamos, ó Deus, de mensagens subliminares para colocar nos nossos sermões. O Espírito Santo é rico, é uma fonte que jorra para a vida eterna, Senhor. Vem curando o Espírito de Deus, vai repreendendo, vai restaurando agora. Muda a nossa história, muda o nosso pastorado, muda a nossa forma de Te adorar, Senhor. Que Te adoremos, como diz Mateus 6:33. Buscai primeiro o Meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos vindo ao contrário, Senhor, buscando as coisas materiais para inserir no Teu reino. O Senhor fala ao meu coração que nesta madrugada visitará algum de vós. O Senhor fala que vai abanar a cinza, a brasa vai surgir. Brasa debaixo de cinza morre fria, se apaga. Mas o sopro do Espírito irá passar sobre a nossa vida. O vento oriental vai restaurar a nossa saúde. Pai, inicia um grande avivamento da igreja brasileira, Senhor. Inicia, Senhor, a restauração da igreja brasileira, Senhor. Que possamos olhar e ver, que possamos olhar e enxergar, que possamos ter uma visão holística do Teu reino neste país.
para avançarmos sobre o mundo, Senhor. Senhor, eu cresci, Senhor. Eu cresci na tua igreja, ouvindo pregadores dizer que o Brasil era um celeiro de missões. Meu Deus, meu Deus. Eu cresci na tua igreja ouvindo grandes pregadores dizer que o Brasil seria o celeiro que iria balançar o mundo. Meu Deus, o que foi que houve, Senhor? Mas eu creio, Senhor, num levantamento poderoso da tua glória neste país. Toca nessa noite em cada um, e que amanhã possamos aqui chegar, Senhor, e extravasar aquilo que o teu Espírito nos deu. Que esta palavra tenha sido de reflexão, de introspecção, que mexa com a nossa subjetividade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E bem forte, dá um brado de glória e aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Deixa sentar. Quero agradecer